Estamos aqui direto da Conarec 2024, um baita evento em São Paulo, que basicamente fala muito sobre experiência do cliente e também sobre inteligência artificial generativa. Nada mais é, agora eu vou apresentar o grande Diego Guerra. Ele basicamente é gerente executivo da unidade da inteligência artificial e analítica no Banco do Brasil. Nossa, olha só. Pai, esposo, propósito em fazer a diferença de forma positiva na vida das pessoas, tá? E o que move ele é inovação, trabalho em equipe, cooperação, amor pelo que faz e amor pela família. Então vamos lá, Diego. Primeiramente, muito prazer por você trazer. Prazer é meu. Vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é exatamente a gente está falando e está quebrando, né? Quebrando a banca hoje e gerando muita dúvida e medo de qualquer empresário hoje no Brasil, que é exatamente sobre a inteligência artificial, onde a gente usa, onde a gente consegue melhorar e o que a gente precisa disputar para cada vez mais a gente profissionalizar essa experiência do usuário, né? Então eu queria perguntar para você, o que te motiva a trabalhar com inteligência artificial hoje, Diego? Bom, eh, primeiro obrigado pelo convite, né, bem legal esse papo aqui. O que me motiva é a inovação, como você mesmo puxou aqui na minha ficha, é estar sempre inovando, sempre a possibilidade de estar trazendo novidades para as pessoas, né. O mercado financeiro é um mercado bastante tecnológico, principalmente no Brasil, né, a gente tem embarcado de muita tecnologia, somos consumidores natos, né, de tecnologia. E esse objetivo de sempre trazer coisa nova para o nosso cliente, para nossos funcionários, para as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema, né, faz a gente ter esse objetivo muito forte lá, tá. Então você trabalhar com inteligência artificial, você trabalhar com modelos analíticos, seja ele de propensão, modelos de conceituação, de visão computacional, são coisas assim que, a aplicação, trazer o resultado me dá muito prazer, pelo menos. Certo, muito legal. Vamos lá, o que eu queria saber um pouco mais assim, aonde vocês estão começando e que ainda, como eu estava dizendo antes desse bate-papo, tá tudo muito em beta ainda, né? Sim, a gente na verdade está estudando muito, a gente faz muito teste e exatamente para entender o comportamento dessa inteligência artificial e exatamente onde a gente pode usar da melhor forma a inteligência artificial. Hoje, vem aqui do Banco do Brasil, que você possa falar e compartilhar com a gente, né? O que vocês já estão fazendo, em que momento vocês estão usando, para que vocês estão utilizando isso dentro do Banco do Brasil? Perfeita. Então vamos dividir a inteligência artificial em duas. Vamos embora. Falar da inteligência artificial antes da generativa, E antes da explosão do ChatGPT ali em 2022, né? aí que é bom, pô. É, e falar dela agora da generativa depois de 2022 ali. A inteligência artificial tradicional que a gente chama, né, que é leitura de documento, a visão computacional, AutoML, E treinamento de modelos, a gente já usa há mais de 10 anos no banco, sim, né, para aplicação em modelos de risco, para aplicação em transporte de numerário, para diversas aplicações que você vai fazer de modelos de propensão, modelos que se autotreinam, né. Então o modelo ele aprender qual é a nota de corte mínima para ele ser suficientemente bom para o cliente. Então a gente já faz isso há algum tempo, certo. né. Eh, Linguagem natural, então você pegar o que o cliente está falando numa ligação, traduzir isso em texto e ver se tem uma análise de sentimento ali que te leva a fazer uma melhoria no atendimento daquele cliente. Exato. Isso nos trouxe a ter uma melhor posição, ajudou, né, o banco a ter a melhor posição no ranking Bacen hoje, em todos os bancos, tradicionais. Eu não sabia. Então isso é um negócio que você começa a ver a aplicação, como eu falei, né, o resultado na prática. Não é a IA por IA, é um negócio que vai acontecendo. Então toda essa parte de IA tradicional a gente já vem fazendo, a gente já tem alguns cases, né, a própria biometria que você faz, né, Sim, você tem uma análise ali de visão computacional, quando você vai abrir sua conta corrente, ou você vai fazer sua prova de vida no INSS, né, que o aposentado não precisa ir mais na agência bancária, a gente faz via app, ali é uma aplicação de inteligência artificial também. E aí, essa é a tradicional. Agora vamos para a generativa. é. A generativa, até um mês antes de ela explodir ali, que já tinha PT, estava todo mundo falando em metaverso. O que é mais assustador ainda, porque ninguém fala mais em metaverso, todo mundo só fala em IA generativa. A IA generativa,
Eu vejo que ela tem dois pontos aí, que são importantes de você considerar. O primeiro é que você tem que ter cases de sucesso para que a corporação compre. Com certeza. Eu não posso sair fazendo IA generativa por fazer. Eu tenho que entender quais são os problemas de negócio mais propensos à aplicação da IA generativa. Também não posso ter a pretensão de achar que ela vai substituir o humano, o que torna a IA generativa, de certa forma, cara de uma ponta a outra. Ela é cara por quê? Porque você vai ter que ter servidores parrudos te fornecendo ali a energia, né, que também aumenta o consumo, mas principalmente que você vai ter que ter humanos sempre fazendo a curadoria da IA generativa. Né? Ela está aprendendo, como ela está aprendendo, ela está dando a resposta certa. Então, hoje, essa aplicação de IA, ela ainda acaba com o ser humano, ela é Na verdade, era uma onda, não é, de melhoria. de melhoria. Ela começa de repente fazendo algo e é uma tarefa 50% positiva para você de forma automatizada. Isso, E conforme você é exatamente generativo, assim, conforme você mais alimenta, né, ela, cada vez ela vai fazendo aquela tarefa de uma forma mais qualificada para você. tá isso, correto, correto. Aí qual é o grande lance do negócio? É que as tarefas vão mudando, né? Então é igual no banco, o banco sofre regulação, o banco tem mudança de processos, então ela não vai aprender sozinha. Eu vou ter que ter sempre alguém também olhando aquilo ali, né? Mas o importante é como que você prova que para alguns cases, seja ele olhando resultado financeiro, experiência do cliente, até para o funcionário do banco, você consegue provar ali, comprovar, né, em casos controlados, que a generativa ela surte efeito. Daí você expande para mais casos ou situações semelhantes. Com certeza, com certeza. Na verdade, eles vão querer, na verdade, que a gente chama muito, ele fala de qualquer assunto, que é a palavra de sucesso, é o famoso ROI, né? Isso. Então, o que você vai mostrar para ele olha, eu estou trazendo inteligência artificial generativa que vai te custar X PTO, só que ele vai te dar ROI por conta dessas atividades ou tarefas que ela vai começar a utilizar e vai gerar uma economia dentro do processo. Eu acho que é dessa forma mais ou menos que você consegue medir esse produto dentro do banco. Eu vou dar um exemplo básico, o exemplo que eu vi. Dentro da UpChat, a gente fala lucro de atendimento, de CSAT, né? Então, eu tenho hoje um projeto básico, que é um projeto que, isso de atendimento, tá? Eu estou falando de um grande call center de cobrança. Então, basicamente, se você coloca ali 4 mil funcionários. Aí você instala a primeira pelo cara que te gera o melhor ROI. Por quê? Porque ele faz as melhores negociações, então te dá bom retorno. Aí depois você vem com o segundo cara. Esse segundo cara também é muito bom. Por quê? Porque ele tem um ótimo CSAT. Então sempre no final do dia, todo atendimento, ele está recebendo lá uma nota muito bem qualificada no atendimento dele para o cliente. Isso. Aí você vem do terceiro cara. Esse cara já é um cara que tá ali mediano dentro do processo, né? E você tem esse último. Esse último, você tá de repente fazendo um ROI de 2,2 para esse cara aqui. Basicamente, eu fui provocado dentro da minha empresa de criar agentes autônomos para exatamente pegar esse 2,2. Então, é uma situação. Isso. Nossa, eu acho que assim, a gente tem que aprender muito com a inteligência artificial, claro, tendo o respeito e sendo a ética, a conformidade, a segurança, né? Quando a gente fala muito de LLMs, né? Você mesmo comentou, de repente eu tenho que colocar uma LLM dentro de um servidor que não é barato. A gente vê que não é barato até mesmo o estouro que virou a NVIDIA aí com as pratas vindo principal empresa de tecnologia do mundo agora. É principal e de tecnologia do mundo hoje exatamente por conta do estouro, né? Que é a corrida do ouro da inteligência artificial hoje. Então, só que você tem duas formas de ser feita, né? Eu ainda vejo bastante. Quando chegou o ChatGPT meio que sozinho nesse preço, né? Ele que fez o estouro, ele que deu o primeiro boom. Só que depois do ChatGPT, aí estão começando também a vir as LLMs gratuitas, que a gente está falando, de repente, de um Llama que está vindo para competir, que é a da Meta. Aí sim, esse você pode colocar dentro de um servidor ali, né? E atuar com ele, sim. Mas assim, tem que ser um baita de um servidor. E você está falando de
bilhões de parâmetros. Você vê 7 bilhões, 50 bilhões e 405 bilhões. Você vai consumir muita máquina. Exatamente. Exatamente isso. Então, a gente tem grandes desafios. Falar sobre inteligência artificial generativa. Então, um dos desafios que a gente está tentando colocar lá, por exemplo, sobre assim, eu tenho um produto específico e o banco é o banco do agro, né? Sempre foi o banco do agronegócio e é um posicionamento que a gente se orgulha muito. Mas como que eu faço para chegar no interior, onde eu tenho agências, onde tem o cliente que vai lá procurar um Pronaf, que às vezes é uma linha de crédito menorzinha ali do agro. Só que eu não posso pegar um gerente, o melhor gerente para estar ali todos os dias, por exemplo. Mas como que eu posso ter uma generativa para de repente ajudar meu atendente ali daquele ponto a tirar as dúvidas sobre aquele processo que é um pouco mais pesado, né? Tem um maior número de documentos, fiscalização. Então, assim, eu vou ter uma generativa para ajudar ele e fazer deixar de perder negócio, né? Porque quando você faz isso, você atende mais rápido o cliente, né? Você tem um processo que ele acaba sendo mais fluido, então ele tem uma probabilidade menor de travar, né? O cliente fica mais satisfeito e você fecha o negócio. Exato. Né? Porque se não for assim, eu demorei um mês, demorei 2 meses, ele procura outra instituição bancária. Hoje a oferta é grande. A mesma coisa que você falou aqui de tecnologia, que aparece, produtos bancários são iguais, todo mundo oferece crédito, todo mundo está oferecendo crédito rural, cartão de crédito. Então, assim, o que for o melhor, o mais conveniente, o mais rápido. Então, a gente tem que entrar nessa corrida usando o que a gente tem de mais forte, que é a nossa rede física, que é muito forte. A gente está em vários municípios do país, aliado à tecnologia, que a IA generativa pode dar um conhecimento, uma ajuda boa para o nosso funcionário ali da ponta. O gato, na verdade, ele dá um ganho, né, de processo, um ganho em cima do próprio trabalho, né, uma cooperação. Você é mais do trabalho. Isso ajuda muito. Aí o conceito da copilotagem, né? É o copiloto dele ali para. Exatamente, aí um pilotagem, isso é uma palavra, eu botamento sobre gostei. Muito bom. Eu queria saber um pouco assim, fora todo esse processo em cima, como que a IA está transformando a experiência de olhada hoje? Isso já está em produção ou ainda está sofrendo por algum tipo de homologação? Já tem alguma coisa de inteligência artificial que a gente pode falar, pô, hoje no Banco do Brasil eu já coloco ela em algum movimento. Colocamos. A generativa a gente soltou na Federativa. Isso, a generativa na Febrabantec, nós somos o primeiro banco no Brasil a soltar uma IA generativa que lança insights financeiros para o cliente PJ. Então ela vê o comportamento do cliente PJ dentro do painel PJ, ela chama ARI, né? A ARI ela vai lá e dá insights financeiros para o cliente PJ. Então ele está lá e ele vê assim, digamos que é um pequena empresa que faz tal compra todo mês de um cliente XYZ. Ela percebe que naquele momento ele pode não estar com recurso para fazer aquela compra que geralmente ele faz e oferece um produto para ele num preço adequado ao perfil dele, né, já dizendo assim, olha, você geralmente compra tal produto nessa data. Temos uma linha de giro rápido aqui para você poder efetuar sua compra nesse mês. Então ele começa a dar esses insights financeiros, ou pague o boleto que está vencendo, ou esse boleto seu vai vencer em tal dia, já se agenda para isso. Tal. Então a área ela começa a tratar com o cliente a generativa. Então a gente saiu um pouquinho do medo da generativa tratar com o cliente. Ele hoje não fala com a generativa, tá? O cliente não interage com ela, mas ela já entende o comportamento dele para dar insights financeiros. Isso é bem legal. E aí, num segundo momento, a gente tem uma equipe lá no banco que faz a curadoria da área. Então eu fico olhando, quais são os insights que eu estou dando para os clientes? Está indo certinho, está indo bonitinho? Então, esse é um exemplo de generativa que já está acontecendo e a gente lançou na Febraban desse ano. Tá? Outro exemplo de generativa que já está em piloto, a gente tem instruções normativas no banco, né? Processos, procedimentos que os funcionários mudam sempre. E aí estamos passando isso com a base de IA generativa, para o funcionário não ter que procurar qual é o número da instrução lá. Ele vai perguntar para uma generativa como eu faço o financiamento de um carro. Ela vai trazer como ele faz o financiamento de um carro, qual é o procedimento, qual é o sistema do banco ele tem que ir, quais comandos ele tem que dar, quais documentos do cliente ele tem que receber, enfim, inclusive no segundo momento com técnicas de venda. Então assim, faz isso que talvez dê certo. Vendi o carro. Vai retroalimentando ela exatamente para um segundo momento, não utilizar apenas numa tarefa, só que aqui pensar utilizar ela em multitarefas. E multitarefas.
Exemplo, acabei de financiar um carro para você, por que não te oferecer um seguro? Às vezes essa é uma situação que passa, a galera perde na mesa ali, a generativa vai dar você já ofereceu o seguro para o cliente, né? Então no final ali ela vai trazer. Então isso é algo que a gente está tentando implementar também. Muito bom, muito bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta hoje, né? A questão do próprio banco, né? Fugindo um pouquinho do tema da inteligência, mas assim, é porque eu vou voltar para a inteligência. Hoje, a questão da multicanalidade, hoje, dentro do banco, isso tá junto com você ou não é um pessoal, de repente, se é que se tomar conta disso, mas você puder falar um pouco sobre isso. E quem fala aí de multicanalidade? Perfeito. Você não consegue mais atender o cliente de uma situação digital dentro de um canal único. Meu, só bota ali esse cliente e faz uma física no banco. Eu vou atender esse cliente só apenas por um telefone. Você não pode fazer isso. Porque senão você perde muito mercado. Isso. Como hoje isso é feito dentro do Banco Brasil? Você pode dar um spoiler com a gente? Claro. Eu sempre brinco que quando o banco ele tem uma estratégia declarada, ele, ele mostra na sua estrutura do banco como ele quer seguir. Então o banco do ano passado para o início desse ano, ele criou uma área específica para tomar conta do CRM. Muito bom. Então hoje a minha área de inteligência artificial e analytics, a gente dá todo o suporte de dados, inteligência artificial que a área de CRM precisa. Estruturação de base, ETL, então todos os cientistas, engenheiros estão comigo, mas dedicados também, sendo consumidos pelo projeto CRM em squads. Então, tem o cara olhando o negócio aqui, tem eu olhando o negócio tecnologia aqui junto com ele, né? Então, mas nós temos um time dedicado a CRM no Banco do Brasil hoje em omnicanalidade, né? O que é muito interessante também, porque a gente começa a ter a visão do guarda-chuva inteiro. Exato, porque tem bastante gente de repente que vai conversar com você pelo. Ainda mais você vê tantos jovens hoje, e jovem hoje basicamente utiliza o direct como se fosse um antigo WhatsApp, né? O WhatsApp ainda é muito forte, claro, né? Ele é o principal canal hoje quando se fala de canal de digital hoje no Brasil, todo mundo tá rindo do WhatsApp. A gente está com uma virada de chave agora, que é a provocação do Google. Não sei se você já ouviu falar do RCS. Sim, RCS Google também vai vir e vai ser um canal muito forte. E se a gente nunca pode mudar do Google, isso sempre leva em conta. É verdade. Porque o Google, basicamente, se você vai estudar né, o Google, o Hotmail voava, o MSN voava, até apareceu o Gmail. Sim. A gente, né, que a gente sempre foi de tecnologia, a gente tinha lá o Mozilla, o Firefox, até o Chrome chegar. Até o Chrome chegar. Então, eles viram que basicamente esse mercado de mensageria estava making alto, principalmente na questão da própria Meta, junto com o WhatsApp. E ele tá chegando. Sim, a provocação que ele fez lá dentro do iOS, né, que lá dentro do NDC 2024, pela primeira vez o iPhone, né, o iOS, anunciou que agora eles vão receber essa tecnologia do RCS. Como você acha que vai ser esse RCS? Não sei se você conhece esse mercado, se já estudou sobre esse canal, também porque é um canal muito mais barato para o WhatsApp. Você chegou a fazer um estudo sobre Ainda não. Não. Ainda não. Ainda não. A gente está. Na verdade, assim, ó, né, olhando a questão da omnicanalidade, para esse ano, nossa aposta está sendo muito mundo digital. Tá bom? Então a gente está investindo muito nisso ainda. O digital que você fala no aplicativo do banco. Não, digital. Ah, dá. Se você for hoje em Recife, no centro de Recife, o banco tem uma loja, que é uma agência bancária que chama Ponto BB. A Ponto BB é uma loja que ela traz experiência digital para o cliente. Então você vai chegar lá, vai ter um atendimento por holograma, você vai ter um robô concierge que vai te levar e vai te emitir sua senha. Os atendentes, as pessoas que atendem lá, elas não atendem com o computador normal, ela vai sentar do seu lado, no sofá, com o tablet, fazer aquele atendimento mais ombro a ombro. Então é uma experiência totalmente diferente. E que ela tem sim uma ligação muito grande com o nosso app, né? Então ela pode começar no nosso app e terminar lá na loja. E ao contrário também, ela tem cabines para atendimento, né? Então assim, é algo que a gente tem investido. O banco ainda está estudando um canal digital, vamos falar assim. Isso, e a gente está estudando assim para ver como a gente expande os nossos canais digitais, né? A gente vê A lojinha para ter todo esse controle, exatamente para não perder a qualidade que você acabou de dizer no momento do nosso papo, que é o banco mais bem qualificado dentro do Bacen, é isso, né? isso. Isso é muito bom. E usar nossa força de rede física, né? Porque o atendimento pessoa a pessoa, veja, a gente vai fazer um negócio que provavelmente vai subir
em plataforma digital aqui, mas a gente está frente a frente conversando. Então isso aqui, esse contato é muito importante ainda. Então a gente vê a nossa rede física como uma fortaleza ainda, mas a gente vê o digital também muito importante. Então como é que eu uno, e dependendo dos locais, em centros de cidades, né? Como que a gente pode unir esses dois mundos, né? E fazer eles convergirem. Então a gente ainda está muito para esse lado, né? E contato com o cliente, a gente tem alguns canais, né? Mas a gente vê que ainda o WhatsApp é o... Mesmo a gente tem um Fale com o Gerente, né? A gente tem um Fale com o Gerente lá no aplicativo do banco, mas o WhatsApp ainda é o que mais demanda a gente. Você manda, na verdade, tudo bom. Ou então hoje vocês já estão no WhatsApp. Sim. Ou um bairro no saque. Você consegue hoje procurar o Banco do Brasil ali pelo WhatsApp. Pelo 4004-0001, né? Ele tem um atendimento no WhatsApp. Muito legal, muito bom. E o que que você imagina na questão do futuro? Vamos falar só do canal do WhatsApp, né? Depois a gente precisa mais falar do omnicanalidade, que você acabou de me responder, que é algo futuro ainda do banco. Isso. A questão do próprio WhatsApp, você chega a imaginar hoje, quando tinha até argumentado com você, essa questão desse primeiro atendimento no futuro ser feito por uma IA generativa? Eu acho que no futuro sim, eu acho que vai ser inevitável. Exato. Quando assim, nas dúvidas, que as dúvidas básicas até mesmo, sim, porque isso, querendo ou não, é que hoje é uma economia muito boa para o banco. Por que eu vejo? No que é processo, vai ser até mais rápido. Então, por exemplo, o Diego precisa atualizar o endereço dele com banca. Manda o comprovante e a IA faz. O Diego precisou Do cartão de Isso. Tudo que for conveniência, sim. Eu acho que você... Aí eu tô falando de instituição financeira. Você vai ter um pezinho atrás na hora que eu falar assim, eu vou fazer a indicação de fundo de investimento para esse cliente aqui, não, eu também não veria dessa forma ainda, né? Eu acho isso. eu vou oferecer um empréstimo com taxa XYZ, sem saber direito qual é a educação financeira que aquele cliente tem, se está realmente precisando daquele empréstimo, se é ou não é aquele momento, assim, a qualquer momento, ele falando sem ter uma sensibilidade do outro lado, também não sei. Mas para processos, para eficiência operacional, cara, eu acho que vai chegar rápido, tá? Também acho. Então, assim, eu quero atualizar meu telefone com banca. Seu telefone está desatualizado. Tá, via WhatsApp, mandei pro 4004, eu sou fulano de tal, meu CPF é tal, quero atualizar meu telefone, beleza, foi. Ok. Na verdade, eu já pensei numa forma diferente, de cliente mesmo ali chegar e de repente falar com o banco ali pelo WhatsApp, ali mandar o áudio. Escrever, falar, então deu a tendência. Eu tô aqui em trânsito e eu tô precisando atualizar meu telefone. Se ali você vê o comportamento, você já faz isso tudo ali. E depois já fala assim, ó, qual telefone você vai, entendeu? Aí de repente ele manda um áudio e ele já atualiza o telefone. Isso. Pô, de repente o próprio banco também, ó, olha só, o próprio banco de repente também tem um áudio ali, consiga falar com o cliente, explicar, falar assim, o Tom Ivan de áudio ou atualizar seu telefone. Isso. Então, olha a tendência, assim, né? São coisas que eu acho que para processo, eu acho que vai funcionar rápido. E a gente fica hoje, quando você fala hoje consumidor 4.0, né? Eu tava até falando um bate-papo, me falando no podcast, falando sobre isso. Na verdade, eu tava nesse lugar e tinha uma pessoa comentando comigo, falando comigo, que é o Marcelo Gervano, que é um cara que eu acho um cara muito bom de mercado, de experiência, empreendedor e tudo mais. E ele comentou comigo, ele falou assim, o que você acha, além da questão, eu falei, cara, o consumidor 4.0, você tá falando da gente. Sim. O que a gente hoje espera muito? A gente tem um comportamento hoje principalmente quando você vai comprar qualquer tipo de produto, você vai querer saber que essa empresa é qualificada. Então hoje você busca redes sociais para você reputação da empresa, preço. É o Emprame aqui, é um WhatsApp, né? O WhatsApp é um Instagram da vida, e até os comentários da concorreria. Não necessariamente eu estou falando do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é nacionalmente reconhecido, né? Todo mundo conhece muito bem o Banco do Brasil. Mas mesmo sendo o Banco do Brasil, ele tem que ter uma preocupação com essa qualificação do trabalho. Só que aí a gente está falando de um outro cliente que está chegando, que é o cliente dos meus filhos, e é o consumidor 4.0. Esse daí é imediatista, ele quer tudo para ontem. Então, se for te procurar no futuro, ele quer para ontem. Ele se atualizar um telefone, ele quer fazer um pagamento de boleto, ele não vai ter aquela paciência, né? Ele não vai querer ser breve. Você vê que basicamente os nossos filhos eles já são criados, né? Você mesmo comentou, queria até depois falar de patrão TI aqui com o pau perder sua família e tal. Hoje o que eu mais vejo dentro da minha casa, né? Muitas pessoas falam assim, os meus filhos vão ser a geração mais doente. Eu não acho. E que eles já são assim.
é a geração deles. Sim, eles são a gente acabou ficando um pouco mais doente, um pouco mais ansioso, porque a gente veio exatamente uma onda de a gente estava desde aquela internet de escada, agora como é que a gente está hoje? Isso. E num período curto de tempo. Muito curto de tempo. E os nossos filhos né, já vieram fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo durante o dia. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que, na verdade, eles vão vir mais empoderados que a gente. Né? Então, eu queria até para concluir, primeiramente, cara, muito obrigado por ter participado desse bate-papo com a gente. Vou fazer um outro convite para você vir com um segundo bate-papo, que eu quero que o Thiago esteja comigo aqui, que é o host principal. Né? Vamos voltar a falar sobre isso, sobre tendências de mercado, sobre o futuro de mercado, claro? Aí eu queria exatamente falar um pouco agora pro lado pessoal. Quem é o Diego? Bom, o Diego é o pai da Eva e da Liz, né? Quantos anos? A Eva tem 11 e a Liz tem 4. E você falou uma coisa interessante, você falou das suas filhas que, né, dos seus filhos que os filhos estão rápidos e tal, então. Eu lembro que a Eva uma vez me deu um insight, cara, que foi assim, ó, a gente começou a onda do YouTube, eu emprestava o celular pra ela, não, filha, assiste o YouTube. Naquele momento que você quer que a criança fique tranquila, né? E dá 5 minutos aqui pra resolver alguma coisa. Eu dei o celular pra Eva e tal. Depois, aí ela assistiu o YouTube, escolhi o que ela tava assistindo ali e tal, beleza. Aí um dia eu fui botar a TV a cabo. Filha, toma aqui, botei no canal infantil lá, tá assistindo. Aí ela parou, olhou e falei, pai, por que aqui eu não posso escolher o que eu vou assistir? Não quero ver isso. Ou seja, a TV a cabo ali, eu já falei assim, cara, a TV a cabo ficou pra trás, porque no YouTube ela vai com o dedinho ali, ela tinha 5 anos, 4 para 5 anos. Ela escolhe o que ela quer ver, no momento que ela quer ver, e a TV a cabo tá impondo a programação pra ela. Ela tá certa. Exato. Então, assim, é uma mudança de geração muito rápida, né? Então, eles já nasceram com esse negócio de, pô, eu quero tá tudo na minha mão, cara. Eu quero escolher aqui. Eu quero que seja rápido. Eu quero falar um negócio, eu quero que você me atenda. Naquele momento, na hora. É, na hora. Então, assim, Assim, a vontade é a minha vontade. imagina você que banco que trabalha com dinheiro do cliente. Eu quero meu dinheiro na hora, cara. Eu quero a disponibilidade, né? Então, isso é Eu algo. quero investir, mas se eu precisar do dinheiro, eu quero ele abrir. Isso. Então, assim, o Diego é isso, né? De ter muita preocupação com as pessoas, né? Eu sempre falo lá pro meu time que, apesar de a gente trabalhar com tecnologia, IA, Analytics, é a hype do momento, e eu me sinto muito feliz de estar vivendo essa hype e estar falando sobre esse tema, mas é sempre feito de pessoas para pessoas, né? Somos nós trabalhando ali para atender pessoas que estão na ponta, ou pessoas que são nossos colegas do banco, para melhorar a vida deles também, né? Então, é algo que a gente coloca como missão, né? E que, enfim, tem muito valor. Minha esposa é do banco, então assim, minha esposa é do banco, então qualquer decisão errada que eu tomo eu também sou cobrado em casa. Conheceu ela lá? Conheci ela lá. É sério? Conheci ela lá, a minha esposa é do banco. Ela era da unidade de inteligência analítica, hoje ela está na diretoria de operações, lá na parte de comunicação. Conheci ela lá. Onde eu fui, eu sempre trabalhei na área de varejo do banco. Quanto tempo você tem de casar deles? Não, de casado, eu tô com ela há 2 anos. Há 2 anos, pai. E a gente casou no ano passado. A gente. Tá. Isso. A Liz e a Eva são. Deus também é importante, viu? Quando você tem. Não, eu tenho 38 anos. Você Porque casou. eu já tive um outro casamento. Já veio já pra Isso. casamento. Né, isso. Então, assim, já estou no segundo casamento, né? E aí, conheci ela no banco. Ela era também da área de comunicação, lá da parte de inteligência artificial e analítica. Também. Legal. E aí, a gente já tá junto há algum tempo aí, né, esses anos. Então, sim, ela conhece a minha área, né, entende bem, Mas vocês não, conhece do banco. vocês não chegam a trabalhar, tipo assim, não, né? Porque aí não dá, né? Não, nem dos assuntos do banco eu falo, porque é Primeira coisa, né? não, eu falo de outra coisa. Pá, né? Fala, amor, fala de Beyoncé aí, fala de outras coisas, tá tudo certo. A gente fala de música, de qualquer outra coisa, mas de banco a gente não. A gente fala bem pouco de banco, isso é bem legal. Dentro da minha casa também foi uma coisa bem dinâmica, que é exatamente o que eu falo pra minha esposa, né? A minha esposa hoje ela é funcionária hoje da Upchat, da empresa. Eu sou, na verdade, fundador e CEO da Yup. Só que o que deu certo com a gente, mesmo a gente convivendo tanto tempo próximo, dentro da empresa, mano, e dentro de casa, ela, mano.
Se eu Fica bem dividido, né? fica bem dividido. Então, dentro de casa, pô, era a última voz do negócio. Parei da empresa, sou eu. Bico com ela assim, eu sou o cacique do negócio todo aqui. Eu fui um nesse negócio aqui. Então, pô, é legal saber disso daí. E apesar de morar em Brasília hoje, sou de Salvador, né? Nasci de Salvador, nasci e criado em Salvador. E já morando em Brasília há 15 anos, bem adaptado à cidade, tinha uma cidade que eu gosto pra caramba também. E tranquilo aí. E sempre vindo aqui a São Paulo também. Né? Vou fazer a última pergunta pra gente não perder o fio da meada. E Vitor, eu quero perguntar, tá? Quais são as principais tendências que você acha? Estou falando fio no futuro. Porque eu te tiro da zona de conforto. Zona de conforto é te falar o que está acontecendo agora, né? E o que você acha assim, das próximas tendências quando fala de inteligência artificial dentro do setor financeiro? O que você acha que vai agregar? A gente tem algumas coisas, né, cara? Mas assim, ó, tem um. Tô falando de 5 anos, né? Tá. Vamos lá. A primeira tendência é que todas as empresas elas vão repensar a generativa. O Gartner soltou, acho que semana passada, um artigo que diz que 30% das iniciativas de generativa vão falhar. Já é alto. Não pode. Isso é uma tendência. Uma segunda tendência é que com a computação quântica, o game muda. A generativa ela ganha um outro patamar. Com certeza. Então imagina assim, ó, um outro dia também lendo um artigo, o cara escrevendo, olha, a computação quântica ela quebra a criptografia que a gente tem atual aqui, de o cara não conseguir quebrar em não sei quanto tempo, ela quebra em segundos. Exatamente. Imagina o que ela pode potencializar da IA. A gente está falando de processos automatizados. Sim. Né? Então, quanto que a computação quântica vai trazer de processamento, de máquina, de poder, para que a IA faça muito mais do que ela faz hoje. Né? Robô, e aí outras coisas, né? Você começar a ver robôs e inteligência que façam algo que as pessoas realmente vejam que aquilo muda a vida delas. Né? Não é aquilo, não, eu tenho uma inteligência artificial aqui que vai criar uma imagem para você. Tá, mas por quê? Você vai ter daqui a pouco um copiloto que ele vai fazer a ata da sua reunião, ele já tem, né? Faz a ata da sua reunião, ele gera um e-mail para você. Tá, então isso tudo vai ser agregado à vida das pessoas. Na verdade, que eu tenho até spoiler pra falar, ó. Isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui eu acabei pegando, que na verdade é o famoso Cloud. E basicamente ele faz isso. Então, Você coloca ele na mesa, você consegue fazer essa reunião, né? E depois de você falar com. Na verdade, ele vem com todo o quiote e até o que você tem que fazer de tarefa lá pra frente. E também é inteligência artificial. isso. Então, assim, eu acho que agregar isso à vida vai ser uma tendência também, porque hoje a IA ainda está muito naquela, assim, os curiosos usam, tal, as pessoas não sabem ainda até onde pode ir, se é bom. A gente brinca lá, né? A gente está em Brasília, Brasília está no meio do Goiás, né? A gente não sabe se é pamonha de sal ou de doce. Aí a generativa ainda. Então, a gente ainda vai descobrir que. E assim, enfim, mas eu acho que tem algumas coisas que são tendências fortes aí. Que vai acontecer numa manutenção no futuro, assim, exatamente, é respeitar exatamente essa tendência agora, mas é que eu falo, assim, a inteligência artificial, todo mundo quer falar sobre, mas de certa forma todo mundo também tem receio, tem, do futuro sobre, e assim a gente não deixa de ser humano. Esse, a gente está basicamente falando que a inteligência vai comandar esse, não é isso. Eu brinquei com meus meninos essa semana lá no banco. Falei assim, ó, vocês já pararam para perceber que a gente já tá tendo rinha de inteligência artificial? Pega fake news. Inteligência artificial cria fake news, inteligência artificial detecta fake news. É uma contra o outro, velho. A gente já começou. Já tá rolando. Inteligência artificial. Já tá rolando. Né? Então, assim, vai acontecer bastante, cara. E já tem acontecido. Então é isso. Gente, na verdade eu vou encerrar esse papo. Foi muito gostoso, bonito, legal, tá? O nosso queridíssimo Dedo Guerra foi muito leve. Foi o último bate-papo hoje do dia aqui na Conarrec 2024, tá, gente? Agradeço a audiência. Ó, não esqueça de compartilhar, de seguir a gente e falar sobre a gente aqui no nosso podcast. Muito obrigado, gente. Valeu!